Pessoal, vamos fazer, eu vou gravar a aula, depois eu disponibilizo para vocês, porque o YouTube tá travando, eu não estou conseguindo conexão ali ao vivo, tá? Deixa eu ver aqui. Aí depois eu disponibilizo para vocês. Acho que agora ele apareceu, mas ele ainda está dando o mesmo erro, então ele vai ficar travando ali para vocês, tá? Então eu vou gravar a aula e depois eu disponibilizo a aula para vocês. Vamos falar agora de literatura infantil. A gente conversou semana passada, então, sobre a importância da literatura infantil no trabalho dentro das escolas, né, e muito vinculado ao trabalho com língua portuguesa. Lembrando, então, que a literatura infantil ela é muito recente, ela não era conhecida e nem valorizada até então. Durante muito tempo ela ficou longe da escola, ficou afastada das escolas, por entender que a literatura infantil ela era, né, sofria um preconceito, não era importante, que essa parte lúdica que ela traz não era essencial para a formação das crianças, então ela demorou para ser, né, utilizada dentro da escola. A partir do momento então que a literatura infantil entra na escola, primeiro que a gente demorou para ter livros voltados para as crianças, então isso é muito cultural, porque depende da forma como a sociedade concebe a infância, é a forma como as coisas vão evoluindo. Então, a partir do momento em que a sociedade não via a criança, essa etapa da vida das pessoas, né, a infância, como algo importante, ela não atuava e não trabalhava em prol disso. Então, não havia materiais, não havia brinquedos, não havia coisas voltadas para as crianças, tá? Eu vou trabalhar hoje com vocês com dois teóricos bem interessantes, tá? O professor Kleber Fabiano, ele é daqui de Curitiba, e ele tem um trabalho bem interessante. Ele tem um livro que ele fala Em Busca do Leitor Literário, né, um passeio com Chapeuzinho Vermelho. O professor Kleber Fabiano faz muita formação com os professores aqui na região sul, e ele é um professor fantástico. Ele tem uma pós-graduação na literatura infantil e na contação de história. Então, no material dele eu trouxe para vocês, por ser um material muito rico e muito interessante, que vai falar então sobre a questão da literatura. Então, lá ele traz uma linha do tempo, falando então dessa questão da literatura, como ela é concebida. E aí ele fala ali que na Antiguidade Clássica o conceito de literatura ele estava muito relacionado ao belo, né, e a obra deveria assemelhar-se, né, à verdade ou à natureza, né. Aristóteles mesmo, né, segundo ele, o poeta é um imitador
né, como o pintor e qualquer outro artista. Então, a literatura ela veio crescendo, né, no decorrer da humanidade, da história da humanidade. Em alguns momentos ela era desprestigiada, ela não era considerada importante. Em outras, ela era considerada essencial, né? A formação literária era essencial para os grupos de elite, né, da sociedade. Então, ela passou por várias questões ali que são trazidas, né, dentro do material aqui do professor Kleber Fabiano. Tá? A preocupação que ele fala, então, ela oferece uma pista de que não basta o trabalho com a palavra para existir de fato literatura. Então, o Sartre, né, que também foi um filósofo bem importante, ele argumenta diferenciando o literário a partir do que não é literatura, afirmando que o autor e leitor produzem ativamente o objeto artístico, concreto e imaginário, que ao contrário dos textos pragmáticos, nos quais se está próximo do objeto, né, nos literários se está aquém dele. Então, havia realmente essa batalha ali entre os tipos de escrita, né, de textos que circulavam. Então, existiam os textos que eram mais aceitos socialmente, que eram considerados mais importantes, e a literatura algumas vezes foi desprestigiada por ser considerada algo que não era tão importante, né, que não fazia uma diferença tão grande socialmente. Então, para que ela pudesse evoluir, né, a literatura evoluir no conceito das sociedades, dependeu muito desse trabalho dos escritores, né, para que ela pudesse realmente ser prestigiada. E aí ele faz ali essa questão temporal, essa linha do tempo no material dele, para a gente entender um pouquinho como que a literatura foi vista socialmente e como que ela hoje ela é considerada tão importante para a formação humana, mas que nem sempre foi assim. E aí ele trabalha na sequência do material dele ali sobre a literatura infantil. Então, se a literatura já sofria preconceito, já tinha dificuldades de ser reconhecida socialmente durante muitas sociedades, durante muito tempo, que dirá a literatura infantil, que estava vinculada realmente à concepção de infância que as sociedades tinham. Então, no momento em que as sociedades não viam a infância como uma etapa importante, a literatura infantil muito menos. Então, não precisa criar livro para crianças, porque essa fase as crianças não eram importantes. A gente já teve a gente já estudou sobre isso, de que a criança era considerada um mini adulto, ela era tratada como se fosse um adulto. Então não havia um mundo, uma valorização do mundo da criança, da infância. Então, a partir do momento que as sociedades mudam esse olhar, as crianças tem muito a ver com a questão da mortalidade infantil. As crianças morriam muito. Durante muito tempo as crianças morriam muito, elas eram muito frágeis, então essa etapa não era muito valorizada, não era alvo de preocupação da sociedade. A partir do momento em que as vacinas foram sendo criadas, que as crianças começaram a resistir mais e a durar mais, né, como a gente diz, essa etapa da vida, né, as crianças começam a ter um valor na sociedade, elas começam a ser vistas como pessoas importantes. E aí, a partir do momento em que elas são vistas como pessoas importantes, o mundo delas, as necessidades delas também são vistas como algo importante. E aí a gente começa a falar, então, sobre literatura infantil. O professor Kleber, então, traz a ideia de que a literatura infantil relaciona-se com a função de ensinar e, portanto, sempre foi considerada uma forma literária menor, porque ela era criada para ensinar alguma coisa para as crianças. Então, se vocês lembrarem lá dos contos de Grimm, dos contos do Christian Andersen, primeiro que não eram livros, não eram autores infantis. Tá? Já falamos sobre isso na aula passada. Eles não eram autores infantis, mas os textos produzidos por eles eram textos que tinham como finalidade ensinar algo para as crianças e para os jovens, de uma forma geral. Então, todas as histórias criadas por esses autores, que eles coletavam lá nas aldeias, né? Então, como que eles criaram as histórias lá da Chapeuzinho, da Cinderela, da Branca de Neve, do Patinho Feio. Então, né, nós temos uma infinidade de histórias que foram trazidas por esses autores, que não eram
literatura infantil, tá? Não, elas passaram a ser literatura infantil muito tempo depois, quando eles saíam pelas aldeias coletando essas histórias, eram histórias para ensinar as crianças a se comportar, ensinar as crianças o que fazer e o que não fazer, ensinar as crianças e os jovens, tá? Então não era vista como uma literatura criada para crianças. Tá? Ela tinha a ideia realmente de trabalhar com a questão do ensino. E aí ela acaba tendo esse valor menor. A valorização recente dos fundamentos e pressupostos acompanha os caminhos trilhados pela psicologia experimental, revelando seus estágios de desenvolvimento e as manifestações de sua inteligência e os avanços, né, mais recentes, então, da sociologia. Então, a gente começa a olhar para a literatura infantil com outro olhar. A partir só de 1900, lá no século XX, é que a literatura infantil ganha mais espaço. Ainda não eram produzidos livros com gravuras, pensados para crianças, mas eles já eram histórias já criadas para crianças. Monteiro Lobato foi o precursor da literatura infantil no Brasil. Então, a literatura surge ali a partir de 1900, com força, e destinada realmente para crianças. Até então não tinha esse olhar, né? O material produzido, os textos produzidos não tinham um olhar, não eram destinados para as crianças, tá? Então ele traz essas ideias, então, né, que a literatura infantil é antes de tudo literatura, ou melhor, ela é arte. E hoje a gente tem livros literários infantis incríveis, né? Eu li para vocês A Verdadeira História do Chapeuzinho Vermelho, que é um livro lindo, maravilhoso, uma história muito bacana, e a gente tem, no decorrer das nossas aulas, eu vou ler para vocês várias histórias infantis, para que vocês também se deliciem, aprendam a gostar da literatura infantil e possam levar para os alunos de vocês, tá? Então, literatura infantil é, antes de mais nada, arte. É um fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, por meio da palavra. A autora ainda acredita que existe dificuldade em defini-la justamente porque expressa determinada experiência humana. Então, a partir dos estudos da psicologia, de Jean Piaget e contribuições também da sociologia, é que a literatura infantil passa a ser vista de uma forma mais séria, com foco realmente no desenvolvimento infantil, na importância que as histórias têm para o desenvolvimento infantil, tá? E aí ele continua, né, em relação então à natureza da literatura infantil. Nosso grande poeta, o Carlos Drummond de Andrade, afirma não existir diferença entre literatura para crianças ou para adultos. Existem crianças que leem histórias para gente grande e homens que leem contos de Andersen e Perrault. E é verdade. Então, a literatura não é porque ela é infantil que a gente não pode ler. Eu sou uma amante fervorosa de literatura infantil. Tenho muita literatura infantil, amo literatura infantil. Então, ela é uma literatura para todos, né? Então, ela não é porque ela é voltada para crianças que ela é apenas para crianças. Não, ela é voltada para todos, né? De tão prazerosa e maravilhosa que muitas delas são. Há somente, então, bons e maus escritores. Dentro da categoria dos bons, uns são particularmente dotados para a representação de pessoas, coisas, fatos. Então, nós, professores, é que precisamos olhar com muito cuidado para os livros literários, o que é que eu quero levar para o meu aluno. Nós temos literatura de ótima qualidade, como nós temos literatura de péssima qualidade. No nosso trabalho, na nossa visão de professor, nós é que temos que determinar que tipo de literatura que eu vou levar para o meu aluno, né? Que livros de qualidade que eu quero que o meu aluno tenha acesso. Então, ele continua ali falando, né, dentro dessa questão, e ele fala ali da questão da literatura infantil dentro da escola. Tá? Então, nos livros, as crianças querem que, né, a gente dê cartolas, coisas mais altas do que elas podem compreender. Isso as lisonjeia tremendamente. Então, um bom livro de literatura é aquele que desafia o leitor mirim, que desafia a criança, que não trata a criança como um ser bobinho, como um ser que não sabe nada. Por isso que eu falei para vocês para cuidarem com esses livrinhos que são baratinhos, que fazem, que são
menores, né, que são histórias resumidas lá da Chapeuzinho Vermelho, história resumida da Branca de Neve, né, enfim, cuidem com essa literatura de baixa qualidade, porque elas acabam atrapalhando o desenvolvimento da criança e a criança percebe que aquilo não é legal, porque a criança precisa ser desafiada, ela tem condições de entender quando a história é boa, quando a história desafia ela, quando a história realmente leva em consideração o potencial que essa criança tem, né? Então a gente precisa realmente escolher um material de qualidade. A literatura infantil dentro do ambiente escolar ainda hoje provoca muitas discussões e controvérsias, né? Especialmente porque desde a sua gênese, desde a sua criação, ela teve uma forte ligação com funções pedagógicas, moralizantes. Então ainda hoje na escola, muitos professores usam a literatura infantil para ensinar lição para a criança. Seja lição pedagógica, seja conteúdo escolar, ou seja, ensino moralizante. Eu quero ensinar para as crianças que não pode falar palavrão, então eu vou lá buscar um livro de literatura para ensinar isso para as crianças. Não, gente, a literatura não é pretexto para isso. Ela não pode ser levada né, para esse lado. É claro que eu posso utilizar literatura para aprofundar conteúdos escolares ou para trabalhar algumas questões com as crianças, algumas questões de ética e de moral com as crianças, mas desde que parta delas, da visão que essas crianças tiveram a partir da leitura de um determinado livro. Então, aquela situação surgiu a partir da fala da criança, ela ouviu a história que eu trabalhei com ela, e aí uma das questões foi a questão ética ou a questão moral que estava presente lá no livro, que ela conseguiu perceber. Então, a partir disso, do posicionamento da criança, do questionamento da criança, é que eu vou trabalhar com ela essas questões. Caso essas questões não surjam, não tem necessidade do professor mostrar para a criança, tá vendo, fulano fez isso e isso aconteceu com ele. Né? Eu estrago a literatura quando eu faço isso. Eu tiro todo o potencial daquele livro quando eu utilizo ele apenas para dar uma lição de moral nas crianças, apenas para regular o comportamento das crianças. Tá? A literatura infantil não é isso, a literatura infantil é a arte. A arte ela é feita, ela é criada para desenvolver a humanidade das crianças, para desenvolver a criança de uma forma global. Então eu não posso perder o potencial de uma boa literatura só pensando nas questões de ética e de moral, aquela lição que eu quero dar para as crianças. Tá? Então, as obras destinadas às crianças sempre representaram, e ainda continuam representando, a aquisição de moralidades e padrões de comportamento. Então, não pode, a literatura não é para isso. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Trabalhar com a questão da literatura como algo realmente para desenvolver a criança globalmente, para desenvolver aquela criança culturalmente, tá? E não apenas, eu quero trabalhar com palavras, com ortografia, e aí eu escolho um livro maravilhoso lá da Ana Maria Machado, só porque tem uma questão com 2 S, com 2 R's, e eu quero trabalhar. Não, gente, não pode. Né? A literatura não é para isso. A literatura é para fruição. Tá? Ela serve para que a criança frua de algo que realmente seja importante para ela, para que ela sinta prazer ao ouvir uma história, tá? Ou ler uma história. Tá? Então a gente precisa realmente avançar. Dentro da escola a gente teve muitos avanços em relação à literatura, que a literatura passou então a ser vista como algo realmente importante, faz parte da escola, faz parte dos conteúdos transversais, então ela aparece o tempo todo dentro do planejamento do professor, deve aparecer o tempo todo no planejamento do professor, pode ser utilizada em qualquer área do conhecimento, mas principalmente para ensinar a criança a apreciar a obra de arte que é a literatura infantil, tá? Sem esse olhar, né, voltado para a questão de conteúdo ou de moldar comportamento das crianças, tá? Uma outra autora que trouxe uma contribuição bem significativa lá no final dos anos 90, início do 2000 ali, foi a Fanny Abramovich, que trouxe então dentro do livro Literatura Infantil, Gostosuras e Bobices, ela trouxe uma contribuição bem significativa ali para a gente pensar a questão da literatura, da contação de história, a importância, ela traz já no início do livro dela, a importância que as histórias têm na formação humana.
Tá? Então, o primeiro contato da criança, segundo a Fanny Abramovich, com o texto, ele é feito muitas vezes oralmente. Alguém conta uma história para ela, a mãe, a avó, o pai, né? Eles contam contos de fada, contam histórias de assombração. Né? A criança, na sua infância, antes de entrar na escola, ela já ouve muita história. Então, o primeiro contato que ela tem com a literatura infantil, muitas vezes é oralmente. É a mãe narrando, é a avó narrando uma história para ela, contando algo para ela. Então, o narrar está muito presente na construção da linguagem da criança. Tá? Então, os contos de fada, as histórias que são contadas para as crianças, elas são fundamentais no desenvolvimento delas. E aí a Fanny traz, né, que ler histórias para as crianças é sempre poder sorrir, poder rir, gargalhar com as situações vividas pelos personagens. Então, eu tenho que vivenciar aquilo que eu estou lendo para a criança. Eu tenho que sentir prazer ao contar aquela história, eu tenho que me emocionar com a história do personagem, com a vivência daquele personagem. Então, a ideia é que realmente o autor, o jeito de escrever do autor, possa realmente mostrar para a criança as emoções, né? Que emoções aquele livro pode estar trazendo para ela. Também é suscitar o imaginário, né? Ter a curiosidade respondida em relação a tantas perguntas, encontrar ideias, solucionar questões que muitas vezes os personagens trazem para a criança, possibilidade de descobrir um mundo imenso de conflitos que muitas vezes elas vivenciam, e é por meio da literatura que ela consegue se identificar com um determinado personagem. Então a criança vivencia algo que está sendo muito difícil para ela, que ela não consegue entender, e a partir do momento em que ela ouve uma história em que o personagem passa pela mesma situação, ela consegue reconstruir e organizar o seu pensamento, porque ela percebe dentro da literatura que alguém viveu aquilo e como que aquele personagem viveu aquilo, como que ele solucionou aquilo, como que ele resolveu aquela situação. Então, a criança passa por um momento na infância entre fantasia e realidade, dificuldades de resolver os seus conflitos, resolver os conflitos que surgem socialmente para ela, e a literatura contribui muito para ela solucionar esses problemas, para ela encontrar respostas para os problemas dela. Então, cada vez que ela vai se identificando com um personagem, ela consegue esclarecer melhor as próprias dificuldades e encontrar um caminho para resolver os próprios problemas, tá? Então, é ouvindo histórias que ela pode sentir emoções importantes, como tristeza, raiva, irritação, bem-estar, medo, alegria, pavor, insegurança, tranquilidade. Então, todos esses sentimentos são muito conflituosos para a criança. Então, quando ela escuta uma história, ela se identifica com aquilo, ela consegue nomear aquelas sensações que ela tem e a partir das histórias que ela escuta, né? Então, é por meio de uma história que se podem descobrir outros lugares, né? Outros tempos, outros jeitos de agir, outra ética, outra forma de pensar, outra opinião, né? Então, a criança consegue avançar, né, nos seus conhecimentos a partir da condição de história, além do que é muito prazeroso para as crianças ouvir histórias, né? E aí ela fala, né, da importância de contar histórias, do professor contar história. Seja qual for a história, é sempre bom saber como que se faz, né? Conhecer a história antes de mais nada, conhecer o livro que vai ler, para que a criança possa dominar, para que ela consiga perceber que o professor domina aquilo e para que ela possa se envolver com aquela história. Então, antes de mais nada, o professor precisa conhecer a história que ele vai ler para a criança, ou que ele vai contar para a criança, para ele poder ter segurança naquela contação, tá? Então, contar histórias é uma arte, né? E é uma arte maravilhosa, segundo a Fanny Abramovich. É ela que equilibra o que é ouvido com o que é sentido. Então, por que para a criança, muitas vezes, quando ela lê a história, ela fica um pouco frustrada, porque ela não leu do jeito que a professora leu? Porque ela ainda não é um leitor que domina a arte da leitura, né? Que domina aquela ferramenta da leitura. Então, para ela é difícil, mas ela, a partir do momento que ela ouve a contação da professora, ela começa a incorporar aquilo como uma prática dela. Ela vai evoluir na sua própria leitura a partir do exemplo que ela vê do professor.
né? Então, quando vai ler uma história, né, seja qual for para a criança, não se pode fazer isso de qualquer jeito, nem em qualquer momento, a qualquer momento. Sobrou um momentinho da minha aula, um pouco antes de bater o sinal, agora eu vou contar uma história para as crianças. Não, que seja um momento intencional, planejado pelo professor e que não seja um momento em que haja interrupção, que haja há muito barulho na escola, que seja um momento prazeroso e bem elaborado e bem planejado ali pelo professor, tá? E ela coloca ali algumas questões bem interessantes ali em relação a aproveitar o texto que vai ser trabalhado, que vai ser lido para as crianças, né? É bom que ele esteja contando, crie todo um clima de envolvimento, de encantamento, né, para as crianças. Que o professor consiga dar pausas na hora correta, criar intervalos, suspense, né? Então eu começo a contar uma história e eu falo para a criança, olha, agora a professora vai parar de ler, mas amanhã vai acontecer uma coisa muito legal e eu vou continuar lendo essa história. Então eu crio uma expectativa, né? Eu planejo uma expectativa ali para que a criança consiga, né, acompanhar a leitura e sentir prazer naquele momento de leitura. Então, tudo isso precisa ser aproveitado. Ela coloca ali que é bom evitar as descrições imensas e cheias de detalhe. Às vezes tem livros que têm muitos detalhes, então às vezes não é legal ficar lendo aquilo para a criança ou contando de forma muito demorada. Então se tem coisas que eu posso resumir, que eu posso agilizar ali no processo de leitura, eu posso fazer, né, sem nenhum problema. É sempre bom usar modalidades e possibilidades de voz. Então é legal fazer isso com as crianças, né? Mostrar quem é que está falando, agora é a menina que está falando, agora é a mãe, então eu mudo a voz, né? Eu crio toda uma situação e isso só acontece quando o professor planeja esse momento de leitura, né, para as crianças. É sempre bom começar o momento de contação de uma forma bem planejada, né? E criando realmente uma magia em torno daquilo, para que a criança saiba que o momento em que o professor pega o livro é o momento que ela vai começar a contar a história, aquele é um momento especial. Toda vez que a professora toca o sininho, é o momento da história. Então, eu vou criando estratégias para que a criança identifique aquele momento como um momento único e um momento de muito prazer para ela de ouvir histórias, né? E mostrar que a criança, que o que ela ouviu está impresso num livro, para que ela entenda que aquilo que a professora está contando para ela está escrito num livro e por isso que é tão importante eu saber ler e escrever, porque aí eu consigo ler sozinho aquela história, eu posso ler outras histórias, né? Então, a partir da contação de histórias, já desde a educação infantil, eu mostro para a criança que a escrita é muito importante e que a escrita dá prazer, que é legal, né, ler e escrever. Então, a gente vai construindo essa prática de leitor com as nossas crianças desde pequenininhos, tá? Contar histórias só para quem não sabe ler? Não, eu conto histórias para todas as crianças. Mesmo aquelas crianças que já aprenderam a ler e escrever, que conseguem ler sozinhas, o momento de contação de história, de leitura de história para as crianças, deve ser um momento muito prazeroso. Porque uma coisa é eu ler sozinha e a outra é eu ouvir alguém contando uma história. E aí tem professores que têm dons realmente muito bacanas de contar história, que se vestem, colocam fantasia, ou que colocam só uma máscara e conseguem contar, ou usam fantoche, usam recursos ali, e eles, né, dominam essa arte de contar história. Professor, eu não sei fazer isso. Tem problema? Não. Eu posso somente ler, pegar um livro e ler para a criança? Posso, desde que eu tenha esse cuidado de ter lido antes, de ter planejado isso, de ter reconhecimento desse recurso, desse livro, mudar de repente a voz, né, fazer as entonações adequadas para a história, isso ajuda muito na compreensão da criança sobre a história. Então, o momento de ler para as crianças ou de contar histórias precisa ser um momento muito planejado, tá? Muito intencional. E aí, o ouvir histórias, né, pode estimular nas nossas crianças outras habilidades artísticas que são fundamentais para o desenvolvimento global dela, né, que é o desenhar, o ouvir música, ter relação com música, se mexer, né, brincar de teatro, imaginar,
ver outros livros, escrever histórias. Uma das práticas mais interessantes que eu já vivenciei com os meus alunos foi a possibilidade deles criarem um livro com a turma, né? Então eles criaram o próprio livro e o livro foi incorporado ao acervo da biblioteca, então o livro deles fica lá na biblioteca. Então é também muito prazeroso para as crianças estimular essas outras artes, né? Essas outras habilidades ali que desenvolvem a questão cultural das nossas crianças, tá? Então, a Fanny Abramovic traz ali algumas questões bem bacanas ali para a gente pensar, então, na questão das histórias. Ela fala também das histórias sem texto escrito, né, e todas as possibilidades que elas trazem. Então, professora, eu preciso trabalhar só com livro, né, de escrito, com escrita? Não necessariamente. Aí eu posso trabalhar com outros livros, né, com livros só com imagem, com audiobooks, né, que hoje a gente tem muitas possibilidades dentro da literatura infantil, e aí eu, né, trabalho, tem livros maravilhosos que só tem imagem, e aí eu posso contar história, eu posso, né, devo mostrar para a criança que os livros não tem só texto, ou que não, né, que não tem só texto e imagem, mas que tem às vezes só imagem e contam histórias muito legais, né? Então, os livros sem texto trazem possibilidades bem variadas, bem interessantes ali, de acordo, né, com a autora. Ela até cita a Eva Furnari, né? Eu já trabalhei com muitos livros da Eva Furnari, ela é maravilhosa, indico para todos vocês o livro da Eva Furnari, para que vocês possam realmente ver como é que funciona esse trabalho, né? Esse trabalho riquíssimo que é o do texto do livro sem texto, sem escrita, tá? Então, ela vai ali dando exemplos, né, de textos, de livros ali da autora, da Eva Furnari, né, de como que ela trabalha essa questão, né, somente da imagem, sem a escrita, tá? Então, em relação, então, à importância das histórias sem texto, que são escritas para as crianças, o parâmetro, né, é sempre nós professores, é que temos que identificar os bons livros, seja com imagem, texto sem texto, né, livros sem texto, somente com imagem, ou livros com textos, nós é que definimos qual é o melhor livro para levar para os meus alunos, lembrando sempre que se o texto te dá prazer, se aquele livro te, né, desperta alguma emoção em você, com certeza ele vai emocionar os seus alunos também, tá bom? Então, em relação à literatura infantil, né, era isso que eu queria comentar com vocês. Como tarefa, pessoal, o que eu vou pedir para vocês? Deixa eu só voltar um pouquinho ali no texto do professor Kleber para fechar essa parte da literatura, né? Ele fala ali da literatura infantil, né, desse surgimento ali da literatura infantil. Gostaria que vocês procurassem a questão do trabalho do Monteiro Lobato, que eu acho que é bem bacana, para a gente entender, então, no Brasil, Monteiro Lobato é o precursor da literatura infantil, é o primeiro autor que escreve intencionalmente para crianças, que traz, então, toda, né, a sua obra voltada para o público infantil, tá? Então, como tarefa, eu vou pedir para vocês procurarem a obra do Monteiro Lobato, para a gente discutir, então, na próxima aula, sobre a questão do Monteiro Lobato, de toda a obra dele, o que é legal, o que é pertinente utilizar ainda hoje, qual a importância desse autor, né, de literatura infantil, para a gente dar sequência e conhecer os próximos autores, ok? Tarefa, então, para vocês realizarem agora, né, ou durante a semana, de língua portuguesa, vocês têm lá uma atividade com o livro, com a apostila Alfabetização e Letramento, que eu também encaminhei por e-mail. Lá na página 51 da apostila, vocês têm ali algumas questões ali sobre letramento, ele traz algumas, na atividade 9 da página 51, ele vai dar ali atividades para vocês desenvolverem, tá? Então, ele vai pedir ali na letra A, B, né, para vocês resolverem, então vocês podem resolver durante essa semana e postar lá no Google Sala de Aula, e
responder então a letra A e B da atividade 9, para a gente discutir então um pouquinho sobre a questão da alfabetização e do letramento, que a gente definiu bastante. Na próxima aula de língua portuguesa eu vou trabalhar com vocês os níveis de escrita. A gente vai desenvolver um pouco a questão da habilidade do professor de identificar os níveis de escrita e das atividades que eu posso fazer, que eu posso desenvolver para que a criança compreenda, para que a criança avance dentro das suas hipóteses de escrita, ok? E na literatura infantil fica então a atividade de vocês pesquisarem sobre Monteiro Lobato, tá? Não precisa fazer nenhum registro lá no Google Sala de Aula, só pesquisarem para a gente conversar então na próxima aula, tá? Então, como tarefa, só realizar a atividade da página 51 da apostila Alfabetização e Letramento e pesquisar, procurar um pouco sobre Monteiro Lobato para a gente trocar ideias na próxima aula, ok, pessoal? Então, vou liberar os vídeos para vocês assistirem agora, porque eu vi que ele travou ali no YouTube, e aí vocês podem resolver assistir ou hoje, ou se vocês quiserem, ou a partir de amanhã sem nenhum problema, ok? Boa noite então a todos, e eu fico à disposição para quem tiver dúvida a partir das aulas. Se ficar alguma dúvida em relação à língua portuguesa ou à literatura infantil, vocês vão me mandando e a professora vai respondendo no decorrer aí da semana, ok? Então, para a próxima segunda, resolver a atividade da página 51 da apostila, Alfabetização e Letramento, e dar uma pesquisada lá sobre Monteiro Lobato. Não precisa fazer nenhum registro sobre a pesquisa do Monteiro Lobato, mas trazer algumas questões para a gente conversar no próximo encontro, tá? Obrigada, pessoal.